Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Tema de hoje que vem ganhando o país, ganhando debates pelo Brasil, legalização da maconha. Tem gente que defende apenas a legalização para o uso medicinal. Tem gente que defende a legalização total para uso recreativo também. E tem gente que, obviamente, não defende a legalização de forma nenhuma. Portanto, esse hoje o debate aqui do Câmara em Pauta. E, primeiramente, nessa primeira parte do programa, a gente vai saber um pouco mais da parte técnica, da parte científica. Quais os efeitos benéficos, quais os efeitos maléficos do uso da cannabis sativa. E para isso eu recebo aqui André Rinaldi, que é farmacêutico e professor de farmácia da UNG, Universidade de Guarulhos. Olá, André, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Muito obrigado. Bom, então não se esqueça de participar também com a gente. Mande seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira aqui os temas que você gostaria de ver retratados no Câmara em Pauta. Elogie, opine, critique, enfim, o programa é feito para você. André, bom, então você vai responder pela parte científica, né, do uso da cannabis nessa primeira parte do programa. Queria que você falasse aí os efeitos maléficos e benéficos que o uso da cannabis pode trazer ao organismo a médio, curto e longo prazo. A cannabis, na verdade, ela é um composto que já vem sendo utilizado pela humanidade há muito tempo, né? Então, inicialmente, ela começou a ser utilizada com finalidade religiosa, né? Então, tem alguns povos hindus que ainda utilizam ela como finalidade religiosa. Ao contrário do que se pensa, todo mundo fala da cannabis sativa, né? Mas a gente tem outros tipos de cannabis. Tem a cannabis índica, que ela tem menor teor de canabinoide, que é o composto, de fato, que causa o efeito que as pessoas utilizam com a finalidade recreacional. E tem uma outra cannabis chamada cannabis ruderalis, que ela é comum lá na Ásia, e ela é mais concentrada do que a sativa. A da região das Américas é a sativa, mais comum. Do ponto de vista geral, relacionado a efeitos deletérios, a cannabis ela acaba sendo considerada de maneira antropológica, né? Não de maneira farmacológica, mas uma porta de entrada para outras drogas, né? Então, a maior parte existe um consenso entre os pesquisadores que trabalham com drogas de abuso, que descrevem que a cannabis, por conta da repressão geral, ela acaba sendo uma porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Quanto ao ponto de vista... Só para a gente entender um pouco melhor essa questão. Então, essa seria uma parte mais social, é isso? Isso, de abertura de portas para outras drogas. Exatamente. As drogas de abuso que você citou seriam as mais pesadas, é isso? Na verdade, aqui no Brasil, a própria cannabis é considerada uma droga de abuso, né? Ela é listada em portaria 344, que ela é uma portaria que regimenta o que pode e o que não pode utilizar, né, aqui no Brasil. Então, ou o que pode utilizar como, por exemplo, uma prescrição. Então, existe um consenso pela Organização Mundial da Saúde que diz que ela, por ser uma droga relativamente... É complicado falar sobre leve ou não, mas ela é uma droga que tem relativamente um potencial de abuso menor. Tá? O que vem ser o potencial de abuso? O potencial de abuso é a capacidade que a droga tem de fazer com que o indivíduo se auto-administre novamente. Tá? Então, é como se fosse uma capacidade de vício. Isso é muito grosso, a grosso modo. Como ela tem uma capacidade de abuso baixa em relação às outras drogas, ela acaba sendo uma droga de porta de entrada por conta dessa lenda que acabou se criando de que cannabis não faz mal, né? Dentro da toxicologia, a gente vê que tudo faz mal, né? Você consegue morrer até, por exemplo, bebendo água, né? Por desequilíbrio eletrolítico. Isso vai depender da dose. Então, desse ponto de vista, é bastante complicado e existe esse consenso. Quanto a efeitos deletérios da maconha, da maneira que ela é comercializada aqui no Brasil, ela é uma droga, ela é ilícita, né? O indivíduo que comercializa, ela está cometendo uma contravenção, né? Na verdade, está cometendo um crime e uma contravenção, crime de narcotráfico. E aí, da maneira que ela é comercializada aqui no Brasil, ela não é um produto acabado, né? Então, o indivíduo que fuma ela está propenso a qualquer tipo de doença pulmonar, da mesma maneira que o indivíduo que fuma um cigarro, por exemplo. Então, câncer de pulmão é muito comum, e por conta dela não ser um produto acabado, ela pode gerar outras patologias até mais sérias do que, por exemplo, o próprio câncer de pulmão, né? Então, o indivíduo que fuma, não fuma com um filtro, por exemplo, como o cigarro é um produto acabado. Então, ele tem que ter um controle de qualidade, ele tem um filtro. A maconha não, né? Um pedaço de árvore, um pedaço de planta. Ela não é industrializada, exatamente, né? Não é processada. Então, exatamente, então não tem um controle, você não sabe o que tem ali dentro de fato. Você imagina que tenha de 3 a 5% do princípio ativo, que é o canabinoide, né? Que é o canabinoide ativo, que o nome dele é delta-9-tetrahidrocannabinol. Mas você imagina que tenha de 3 a 5%, né? Então, assim, vai variar muito da constituição do solo a qual ela está sendo cultivada ou da região a qual ela está chegando,
né? Então, existem pesquisas aí que mostram a maconha, parte dela é cultivada aqui no Brasil, parte dela entra das regiões andinas, né? Bolívia, Colômbia, então, agora Uruguai com a liberalização, né? Então, assim, cada local vai gerar um tipo de maconha diferente, podendo gerar um tipo de princípio ativo diferente, né? Uma concentração de princípio ativo diferente. Agora, da maconha é possível se tirar mais de 400 substâncias, é isso? Com certeza, com certeza. Mas dentro dessas 400, 296 aproximadamente são canabinoides. E o canabinoide é o responsável pelo que você disse, pelo tal do barato, é isso? O canabinoide, ele tem, na verdade, assim, né? Hoje em dia, com a pesquisa farmacológica, você sabe que o canabinoide, ele tem 2 tipos de efeito. Então, um efeito central, que é o que você está comentando sobre o barato, né? Que existem efeitos centrais dele, que é a letargia, a sensação de bem-estar, né? Ela é considerada um perturbador do sistema nervoso central. Por isso que o indivíduo tem aqueles sinais. Então, ele fica letárgico, os reflexos dele ficam mais lentos, né? Ele ri de qualquer coisa, a fala é enrolada, a memória é prejudicada. São os efeitos que são buscados pelo usuário quando ele está pensando no uso recreacional. Mas ela também tem um efeito periférico, né? Então, ela não é, ela é o que a gente chama de droga de mecanismo de ação misto. Ela atua tanto no cérebro, no encéfalo, quanto na periferia do corpo. E por conta dela atuar nesses 2 mecanismos, a indústria farmacêutica se ateve a alguns fatores bem interessantes e começou a desenvolver alguns medicamentos para isso, né? Então, por exemplo, existem alguns anti-inflamatórios hoje, né? Não aqui no Brasil, porque é proibido, é proscrito, mas em algumas partes do mundo existem alguns anti-inflamatórios que são utilizados para tratamento, por exemplo, de artrite reumatoide. Existem alguns fármacos à base de canabinoide, não é que são canabinoides, mas são a base, né? Tem uma estrutura química semelhante ao canabinoide, que atuam, por exemplo, para tratamento de algumas doenças de sistema nervoso central. Certo, e aí se fazem vários remédios com isso, né? Que Sim, você comentou. exatamente. Aqui no Brasil não pode, né? Tem Não, nem remédio à base de canabinoide, nada. Nada, que é proscrito, tudo é proscrito. A planta, né? Então a portaria 344, na verdade, assim, a portaria 344 é uma portaria de lista de coisas que você pode ou não pode utilizar, ou pode utilizar com controle. Ela é regida por uma lei, né? Que é a lei de drogas, que é uma norma penal em branco. Então, o que é uma norma penal em branco, né? A lei de drogas, ela é uma lei que fala que você pode ou que você não pode fazer, mas não fala com o que você pode fazer. E quem regimenta o que você pode ou não pode fazer é a portaria 344. Então, essa lei de drogas, ela está vincilhada, intrinsecamente vincilhada com a portaria 344. Essa portaria que vai regulamentar aí as substâncias. E os canabinoides estão proscritos nessa portaria. Tanto partes da planta, então a lei descreve como planta ou partes da planta, ou qualquer coisa que contenha derivados de canabinoide. Então, os medicamentos são derivados de canabinoide, então também é proscrito. Nenhum medicamento é lícito aqui do ponto de vista farmacológico. Tá, então na forma pura, que você disse que aqui a maconha não é processada, né? A planta não é processada, obviamente até porque não pode, não tem legalização para isso, que é o que estamos discutindo nesse programa. Também causa outros fatores colaterais, como taquicardia, secura na boca. Pode acontecer isso? Pode causar alguns outros efeitos colaterais. Pode causar um efeito colateral muito clássico, né? Quando você pensa em boca seca ou taquicardia. Como eu comentei anteriormente, né? A planta ela tem 296 canabinoides. Tem um deles que é bastante interessante, que é esse 9-delta-tetraidrocannabinol, que é o que traz, de fato, o efeito de bem-estar para o indivíduo, né? Então, o THC, né? É o THC, é o vulgarmente THC. conhecido como THC, né? Os demais, eles também têm ação central. E eles podem desencadear uma síndrome chamada síndrome paranoide, que é quando o indivíduo fuma e ele tem uma mania de perseguição intrínseca. Então, ele acha que ele vai ser descoberto, que a polícia vai entrar a qualquer momento dentro da casa dele, e por conta dessa síndrome acaba gerando esses efeitos de boca seca, palpitação, na verdade é em função da síndrome paranoide, né? Então, existem relatos bastante interessantes de usuários, né, que falam, olha, fumou lá, enfim, no quarto sozinho, né? Isso é amplamente divulgado dentro do meio, e que fumou dentro do quarto sozinho e desencadeou uma síndrome paranoide, então acabou quebrando o quarto por conta disso, ou se tornando agressivo. Então, existe a possibilidade de desencadear. Isso também vai depender do tipo de erva, do tipo de maconha a qual ele está utilizando
e quais as concentrações dos canabinoides que estão presentes nessa erva. E de como cada organismo vai reagir também, Também, né? existe um fator Cada individual. caso é um caso, afinal de contas. Já se diz bastante na medicina e na bioquímica farmacêutica. A longo prazo pode trazer bronquite e problemas hormonais também? Com certeza. Nas mulheres, principalmente? Exatamente. Ele pode atuar... Hoje em dia tem uma linha de pesquisa que é de desregulação endócrina, né? Então, o que é a desregulação endócrina? A desregulação dos hormônios, né? Então, pode causar, sim, a desregulação endócrina, principalmente nas mulheres, e a bronquite em qualquer indivíduo que venha por via fumada, né? Então, a bronquite, na verdade, está mais relacionada com a fumaça e com os compostos de combustão do que, por exemplo, propriamente dito com o fármaco, né? Quando a gente olha o fármaco, estuda o fármaco, que é um produto acabado, com controle de qualidade, que normalmente é utilizado por via oral, ele já não desencadeia, por exemplo, esse tipo de sinal ou de sintoma que é a bronquite. Então tá, só para a gente arredondar na planta ainda, para depois a gente ir para a parte mesmo do processamento e ver até como funciona em outros países que você disse que tem remédios, e é importante a gente saber também como é que é esse uso medicinal. Mas a planta, quem fuma planta pode ter dependência química com relação a cannabis? Pode. Ela é uma droga que tem, que eu falei, um baixo potencial de abuso, né? Então, assim, a probabilidade do indivíduo se viciar, por exemplo, em crack, cocaína, heroína, é muito mais alta do que ele se viciar em maconha ou em qualquer outro canabinoide. Então, a gente divide dentro do estudo toxicológico as drogas através de potencial de abuso, né? Então, como que a gente divide? É que nem, por exemplo, aqueles exames de urina, né? Quando você abre o exame de urina, tem lá as cruzinhas, né? Então, sei lá, por exemplo, turbidez, 2 cruzinhas, né? O potencial de abuso também ele é dividido dessa mesma maneira. Então, a maconha ela é uma droga que possui 2 cruzes de potencial de abuso num máximo de 4 cruzes, né? Quando você pega o crack, por exemplo, ele possui 4 cruzes, que é o máximo de potencial de abuso. Certo. Quando você pega uma heroína, é a mesma coisa. Então, ela causa dependência? Sim, ela causa dependência dependendo da circunstância que é utilizada e da frequência. Qual causa mais dependência? A planta ou, por exemplo, uma outra droga sintética ou extraída? Provavelmente uma outra droga sintética ou extraída. Que o potencial é muito maior, Muito né? maior. Claro. Se bem que quando a gente avalia assim, a gente está falando só de maconha, mas existem outros derivados ilícitos da maconha, né? Então você pensa em haxixe, por exemplo, que é o óleo, né, o exudato da planta, que também ele gera uma dependência muito mais alta por conta da dose. Quando você vai fazer um estudo do haxixe, é o óleo, é isso? É o óleo, que você disse? é o óleo, óleo haxixe oil que eles chamam, né? Quando você vai fazer um estudo do haxixe, você verifica que, por exemplo, em comparação à planta, que a gente tem de 3 a 5% de princípio ativo, no haxixe eu tenho de 15 a 30% de princípio ativo. Ele é muito mais concentrado, ele tem muito mais princípio ativo. O que isso significa? Que ele vai causar uma dependência muito mais alta. Tá? Porque ele é muito mais concentrado. Exatamente. Então, o indivíduo entra em contato com uma concentração muito mais alta e, por conta dele entrar em contato com essa concentração mais alta, sensibilizam mais facilmente os receptores e ele pode gerar um vício de maneira muito mais fácil. Com certeza. Então, a gente vai fazer uma pausa aqui no Câmara em Pauta para daqui a pouquinho a gente voltar e discutir o uso medicinal, então, da cannabis, você disse, né? Mudou até minha pronúncia, que eu falava cannabis e já sei que não é, mas é cannabis. Vou aprender ainda com você, viu, André? Mas a gente vai fazer uma pequena pausa. Na volta do intervalo, então, a gente discute o uso medicinal, que medicamentos são produzidos com a cannabis, como é que isso é usado, como é que as pessoas podem se beneficiar também desse uso. A gente volta já. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h45 da tarde, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre a legalização da maconha, debate que vem ganhando o Brasil, ganhando também as cidades, e por que não a gente estendeu o debate aqui para Guarulhos. Hoje recebendo no programa André Rinaldi, que é farmacêutico, professor do curso de farmácia aqui da Universidade de Guarulhos, a UNG, e agora com o acréscimo de um novo integrante, que já se junta aqui à nossa bancada para discutir, vereador Gilvan Passos, do PSDB, e claro, o ex-policial também. Vereador, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta também, né? Eu que agradeço essa oportunidade de nós estarmos contribuindo, não só com a nossa cidade, mas com todo o país, com esse tema. Com certeza, é um debate bastante relevante. No primeiro bloco, vereador, enquanto o senhor não chegava, a gente foi aqui adiantando os trabalhos com o André, que nos explicou um pouco do uso da cannabis, né? Como ele diz, aqui a pronúncia é diferente, não é cannabis, é cannabis. Então, ele explicou um pouquinho aqui para a gente do uso da parte da planta, né? Sem o processamento adequado, e disse aí os efeitos ruins que pode trazer. E agora a gente vai falar um pouco da parte medicinal também. Antes de falar com o André, vereador, eu queria o seu posicionamento, porque é um tema muito polêmico, muito controverso. Se queria saber se o senhor é a favor ou contra e por quê? Qual o seu argumento? Bom, eu sou contra. Nós temos aqui o André, que é técnico, que pode falar melhor sobre os danos que isso traz à saúde da pessoa. Eu, como ex-policial militar, eu, como ex-integrante de torcida organizada, como ex-integrante de 5 escolas de samba, tive nesse meio, sei o que é isso, sei a luta que é para alguém conseguir sair de um vício desse. As pessoas, cada organismo, e acho que o André pode falar melhor, reage de uma forma. Umas pessoas elas ficam mais violentas, outras ficam mais quietas, outras se sentem inferiores a tudo. As pessoas usam para esquecer, muitas vezes, um problema, achando que com aquilo vai resolver. Era lamentável quando entrávamos na casa de algumas pessoas e você viu uma mãe chorando, que ela tinha saído para trabalhar e quando ela chegou em casa, o seu filho, que já estava viciado, todas as suas economias, aparelhos domésticos eram pegos, subtraídos da sua casa para vender, para ele manter o seu vício. Pessoas, quando você sai, você vai até a Cracolândia, ou mesmo aqui na divisa da nossa cidade com São Paulo, você vê jovens de 12, de 13, de 14 anos que começaram, experimentaram a primeira vez e hoje já não conseguem mais sair. E hoje não é só mais a maconha, hoje é tudo. Hoje você vê uma menina de 12 anos, de 13 anos, oferecendo o seu corpo por 50 centavos para poder comprar ali aquela droga para ela poder usar. Então, sobre tudo isso, alguns aspectos que eu digo, sou contra. Eu acho que isso não traz benefício a ninguém, só prejuízo. André, para complementar o seu discurso, o vereador Gilvan, então, disse dos efeitos, principalmente da maconha fumada, né? Do que a gente disse aqui sem processamento, que eu acho que é essa ideia que o vereador Gilvan Passos quis passar para a gente. Eu queria que você falasse, André, do ponto de vista agora farmacêutico e farmacológico, se a maconha pode salvar vidas, se remédios feitos à base de canabinoides, o canabidiol principalmente, que é um remédio que me parece que atenua convulsões em pessoas que têm uma epilepsia muito grave, pode salvar vidas, pode amenizar alguns problemas na parte medicinal? Sim, com certeza. Assim, o Brasil tem uma lei, né, que eu comentei anteriormente, que tem uma lei que proíbe qualquer tipo de derivado, né, inclusive da planta, né. Existem alguns medicamentos que foram desenvolvidos nos Estados Unidos e Europa, principalmente, que são a base da cannabis em geral. A Holanda, que é um país que muito se potencializa Holanda, nesse respeito. A Holanda, ela trabalha bastante com isso, mas mais com finalidade recreacional, né, a Holanda. Mas existem, por exemplo, em janeiro agora, eu fiz parte de um estudo, né, na verdade, de um congresso, um mini congresso em janeiro na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vieram alguns pesquisadores da Espanha, Itália e Alemanha. E só para a gente ter uma noção, né, em relação do ponto de vista farmacológico, né, existem 26 moléculas, 26 fármacos derivados da maconha que estão sob patente e pesquisa lá na Itália, né, na Universidade Ferrara, que foi um dos pesquisadores que vieram trazer. Então, sim, ela de certa maneira, como produto acabado, como medicamento, tem uma finalidade farmacológica bastante interessante, né? Mais recentemente teve o caso da menina de 5 anos aí que sofria de convulsões, né, de epilepsias, e era refratário ao uso de outros medicamentos, né? E aí a mãe, num instinto materno de fato, foi até os Estados Unidos, comprou o canabidiol, que é um derivado da maconha
de uso farmacológico, trouxe e ela respondeu muito bem ao canabidiol. Então, ela tinha cerca de 86 convulsões por dia, essa menina, essa criança. E aí, nenhum fármaco acabava sendo útil no tratamento dela. E o canabidiol se demonstrou útil, né? Eu, como farmacêutico, acho que as coisas devem ter controle, né? Como a portaria 344 demonstra. Então, por exemplo, existem fármacos hoje, antidepressivos, por exemplo, que são controlados. Então, só saem com prescrição médica. Ou, pelo menos, só deveriam sair com prescrição médica. Que é aquele que você leva 2 cópias da receita, uma retida na farmácia. Exatamente. É tarja preta ou tarja vermelha, não é isso? Na verdade, o receituário, existem vários tipos de receituário, né? A gente chama... Tem vários tipos. Então, existe dupla via branca carbonada, tem a dupla via azul carbonada, que era no caso dos anorexígenos. Existe a amarela, que é no caso dos opiáceos, né? Que é de uso extrínseco hospitalar. Então, existem diversos controles, né? Quem vai avaliar isso é o médico que prescreve e o farmacêutico que vai dispensar esse medicamento, se isso está dentro da legislação. Quanto custou para essa menina um frasco de canabidiol? Olha, lá nos Estados Unidos, eu não sei exatamente qual que é o valor, tá? Mas lá nos Estados Unidos em alguns estados dos Estados Unidos, porque que fique claro, né? Não foi os Estados Unidos inteiro que liberaram o uso medicinal. Né? Existem alguns estados, Califórnia, eu sei... Que os estados têm autonomia para decidir. Exatamente, isso, né? Como pena de morte lá, né? Então, por exemplo, Texas, né? Tem pena de morte, né? Houston tem pena de morte, sei lá, Nova York não tem, enfim. Então, alguns estados têm autonomia para trabalhar em cima disso. Então, não foi os Estados Unidos inteiro, alguns estados liberaram. Mas não deve ser um produto acabado muito caro. Deve ser no valor de um medicamento comum, né? Então, talvez por volta de 100, 200 reais, o equivalente aqui no Brasil, né? Então, não deve ter sido nada muito caro, não. Bom, enfim, a família dessa garota que tinha esse problema conseguiu autorização da Justiça brasileira para poder importar o medicamento, não é isso? Na verdade, não foi bem assim, né? Na verdade, ela tentou de todas as maneiras a autorização da Justiça brasileira e foi negada em todas as instâncias. E aí ela foi para os Estados Unidos, comprou, enfiou no bolso e trouxe, né? Que é ilícito isso. E aí, num segundo momento, ela foi processada pelo Ministério Público, porque isso é narcotráfico. E aí, num segundo momento, ela conseguiu o alvará do juiz, que entendeu que a menina realmente precisava do medicamento. Foi o primeiro caso, esse caso é emblemático, né? Então, foi o primeiro caso da utilização aqui no Brasil e vai acabar abrindo precedente, acredito eu, para uso farmacológico, né? Que, particularmente para uso farmacológico, tem a condição de salvar muitas vidas. Você está falando só de convulsão, isso, especificamente, mas existem abordagens periféricas, que é como eu comentei. Então, existem fármacos que são à base de maconha que não tem efeito central nenhum. Então, ele só tem efeito periférico, como um anti-inflamatório, por exemplo. O efeito central que você diz é quando mexe no sistema nervoso. Exatamente, quando mexe no sistema nervoso, no encéfalo. Existem alguns fármacos que são usados para tratamento de artrite, por exemplo, né? E são bastante interessantes. E anti-inflamatórios, como você colocou, contra dor de cabeça, náuseas, não também, tem isso? Principalmente náusea. O canabidiol é contra principalmente náusea e ele funciona como orexígeno, né? Orexígeno é para o indivíduo voltar a comer. Então, por exemplo, um paciente terminal de câncer ou com HIV positivo, também terminal, ele tem uma fase que ele para simplesmente de comer. Ele não consegue por conta das náuseas, dos sintomas da evolução da própria doença. E um dos mais potentes orexígenos é o canabinol. Então, os outros não são tão potentes quanto. E esse indivíduo volta a comer, né? Então, também, o início da liberalização nesses países foi, enfim, em função de ser orexígeno, para esse indivíduo voltar a comer. Que eu acho que é o caminho que o debate vai tomar aqui, vereador, e justamente por isso eu quero a opinião do senhor. Baseado nesses relatos do uso medicinal, de evitar sofrimento de algumas pessoas, como dessa garota, como de pessoas com doenças terminais, o senhor não aceitaria a legalização para o uso especificamente medicinal, sem abrir para o recreacional, talvez? Como ele explicou, é bem diferente. A menina, ela não enrolou lá no papel e usou. Não. Até porque todo remédio é uma droga. Porque ele é para algo, mas ele prejudica a outra. Então, neste caso, neste sentido, é claro que nós achamos que tudo que a ciência ela possa contribuir para o bem, nós somos a favor. É diferente de você legalizar para a pessoa usar, como é hoje. Né? Que hoje é uma hipocrisia muito grande. Então, por isso eu coloquei aqui para ver a opinião do senhor. Então, o senhor, de repente, seria favorável à legalização com restrição ao uso medicinal, por exemplo? Não sei. Para ser usado medicinal, eu sou favorável. Tudo que vim contribuir para ajudar a vida, sim. Mas a parte que você diz, a recreação recreativa, eu sou totalmente contra, porque isso é prejudicial. A pessoa, o jovem, ele sempre começa usando, dizendo, não, isso é legal, quando eu quiser parar, eu paro. E você vê que não é assim. Agora,
neste caso, eu vejo até uma hipocrisia muito grande do Ministério Público, porque é um caso onde havia necessidade. E aí eles vão com essa mãe, que agiu como mãe mesmo, e ela está correta, fez o que era preciso fazer para salvar sua filha, e aí o Ministério Público vai para cima, enquanto você vê aí pessoas jogadas aí, que nem o tratamento não tem. O Estado é omisso. O Estado é omisso nisso. As pessoas estão aí jogadas, os jovens estão aí jogados, não existe um trabalho de prevenção, depois querem apenas punir. E aí também nós temos que analisar caso a caso. Mas nesse caso eu sou favorável, sim. Quer dizer, então, com restrições, né? Não, sim. A legalização, mas com restrições. Você não seria a favor da parte recreativa. Que o André nos deu, nesta aula que o André nos deu, é claro que nós somos favoráveis, sim. Com certeza, e o André aqui esclarecendo bastante para a gente. André, esse uso medicinal não provoca dependência ou também tem risco de provocar? Dependendo da situação, sim, né? Que nem o que o deputado comentou sobre hipocrisia da sociedade. Existem alguns países que liberaram apenas o uso medicinal, né? Então, houve a liberalização do uso medicinal. Por exemplo, um estado dos Estados Unidos, a Califórnia, né, acabou liberalizando apenas o uso medicinal. Embora qualquer um consiga uma receita, compre e utilize com uso recreacional. Então, existem desvios de uso? Sim, existem desvios de uso, tá? Na minha opinião, isso deveria ocorrer? Não. Eu sou farmacêutico, sou um agente da saúde. Eu acredito que se é um fármaco ou um medicamento, ele deva ser utilizado para uma patologia, né? Essa é a minha opinião. Esse medicamento com uso irrestrito, com uso de finalidade recreacional ou uso abusivo, ele pode gerar uma dependência? Sim. Da mesma maneira que qualquer outro medicamento do sistema nervoso central. Então, a gente vê hoje, por exemplo, na remédios para depressão, por exemplo. Exatamente. A fluoxetina, que é um remédio para depressão, né? O nome comercial Prozac, que foi e é usado indiscriminadamente hoje com prescrição, né? Que pode gerar dependência? Sim, pode gerar dependência. Alguns benzodiazepínicos também são medicamentos controlados que podem gerar dependência. Então, assim, não foge ao que a gente já tem hoje, né, na verdade. Se você for pensar, existem inúmeros... os medicamentos, os anorexígenos que saíram do mercado. Anfepramona, Femproporex, né, que saíram e agora voltaram por conta da discussão também aí com o Ministério Público, né? Eles também podem gerar dependência. Por isso que eles são de receituário controlado. Então, existe também uma normatização dentro da área da saúde, né? Não é que simplesmente você pode, por exemplo, prescrever à torto e à direito ou uma concentração qualquer ou de qualquer maneira. Então, existe uma quantidade que você pode prescrever para o paciente, uma frequência a qual você pode prescrever para o paciente, né? Então, isso fica... Que seria um uso temporário, né? Exatamente, porque, na verdade, é uma patologia temporária. Existem os medicamentos de uso crônico. Por exemplo, essa menina, provavelmente, ela vai usar para o resto da vida o canabidiol, mas dentro de uma dose correta e de uma posologia correta, né? Então, a gente vai ter que avaliar. Cada caso entra em um caso, né? Mas você disse aí que tem gente lá nos Estados Unidos que acaba indo para o uso recreacional do medicamento, né, do comprimido. Mas aí não teria que ser vendido só com a receita controlada, a restrição? Então, dá para burlar isso? Burla-se isso muito facilmente? Eles conseguem a receita controlada, né? Mesmo a controlada? Mesmo a controlada, com o médico assinando, né? Então, o médico ele tem poder de Mas aí o problema não está na legalização, não, então. Está em quem assina a receita, né? Exatamente. Mas aqui no Brasil também acontece muito disso, né? Se a gente for observar, existem inúmeras receitas de medicamento controlado que acabam sendo desviadas e o indivíduo vai lá e prescreve. Ou, por exemplo, muita gente que acaba prescrevendo medicamento, por exemplo, para obesidade, anorexígeno, que nem eu comentei, eu preciso ter necessariamente uma quantidade, uma posologia correta, né, desse anorexígeno. E aí eu prescrevo, por exemplo, no teu RG, no meu RG, mas quem vai tomar de fato é você. Então, assim, existem maneiras de se burlar a lei. Sempre a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, tenta criar subterfúgios para que isso não ocorra, né? Então, criaram algumas restrições do tipo, não posso juntar A com B na mesma prescrição, porque existe um sinergismo. Então, existem pessoas que, na verdade, são farmacêuticos ou são agentes de saúde, né? Não precisa ser necessariamente farmacêutico, mas agentes de saúde, que estudam basicamente isso e tentam fazer essa interface com a legislação, né? E muitas coisas que acontecem, às vezes, do ponto de vista legal, é por conta dessa falta de comunicação, né? Então, acredito que, não menosprezando nenhum tipo de profissão, mas óbvio que o advogado ele não tem um conhecimento profundo a respeito do mecanismo de ação da maconha. Se de fato o processo ou o juiz tivesse uma assessoria técnica
relacionada a isso, com certeza, nesse caso da menina, ele teria liberalizado, porque depende da vida desse indivíduo. Então, aqui no Brasil acontece muito esse entrave, né, de comunicação técnica e, enfim, ilegal entre as pessoas precisam se conversar mais, estudar mais. A Constituição diz que todos temos direito à vida, né? Então a garota também tem. Esse problema de burlar a lei é por conta de maus profissionais, né, vereador? Com certeza. Infelizmente, é um mal que a nossa nação, em todas as áreas, né? Nós temos visto isso, que tem sido um câncer na nossa sociedade, né? Concordo com o que você falou. O que mais se burla são leis. Hoje a impunidade é a causa de nós estarmos passando por isso que o país está atravessando, essa onda de violência e etc. Legal. André, de que formas a cannabis pode ser ingerida ou os princípios ativos da cannabis? Fumo, spray, comprimido, é isso? O que mais? Isso. O spray também é uma forma lá dos Estados Unidos, né? Que é o spray antiemético, né? Para a pessoa não ter vômito. Então, pode ser sublingual, que é o spray. Pode ser por meio de comprimidos. Então, o Marinol e a Dronabilona, que é o canabidiol, né? O nome comercial dele é Dronabilona. O Marinol, ele pode ser por meio de um comprimido, pode ser manipulado. Ele é um princípio ativo comum de uso de via oral, tá? Então, por via oral, qualquer tipo de forma de administração ele pode ser utilizado. E de maneira ilícita também, né? De maneira ilícita entra a fumada, que é por via pulmonar, e também de via oral, né? Então tem muita gente que faz bolo, brigadeiro de maconha, eles extraem com manteiga, né? Aí eles extraem com gordura animal, esse princípio ativo, eles processam o alimento e comem, né? Então, de maneira ilícita também existem outras vias de administração. É uma receita, uma comida, né? É uma receita. O fumo também pode ser medicinal? Olha, o princípio ativo pode. O que acontece com o fumo, né? O princípio ativo, quando a gente pensa... talvez eu vá usar alguns termos técnicos aqui, se não ficar claro, você me... Claro, tá? Vamos lá. Mas o que acontece? Toda a via de administração pulmonar, ela tem uma farmacocinética bastante irregular. Então, o que isso significa? Por exemplo, quando você faz uso de um cigarro, né, um fumo, ou, por exemplo, mesmo aquelas bombinhas de salbutamol para bronquite, asma, ou qualquer bombinha de corticóide para bronquite, asma, a absorção dela é irregular. Né? Por quê? Porque vai depender de inúmeros fatores, superfície pulmonar, enfim, depende de um monte de coisa, fatores individuais, enfim. É possível fazer uma forma farmacêutica para via inalável ou utilizar, por exemplo, um cigarro com uso medicinal? Teoricamente seria possível. Mas existem vias mais seguras, né? Que se você for pensar, por exemplo, do ponto de vista farmacológico, seria mais interessante você utilizar uma via oral, porque ela é mais comum, mais segura mesmo, né? Então, você não vai ter nenhum produto de combustão no pulmão desse indivíduo. Então, tudo isso tem que ser avaliado. É possível? É possível. É indicado? Aí já a gente precisa aprofundar, cavar um pouco mais a respeito desse assunto, né? Se é indicado, aí já é contraditório isso. Aí vai caso a caso. O que você acha, vereador? Acho que o André tá sendo muito bonzinho, ele está sendo técnico, mas a palavra que ele quer dizer é não. O remédio, sim, da forma que foi feito, sim. Para se fazer fumando, não. Isso é prejudicial à saúde, em todos os aspectos. Hoje aqui também não pode se ter plantação própria, né, André? Não, também é ilegal, né? A plantação própria para uso próprio. Alguns países permitem isso. A Itália, por exemplo, permite. Ela não permite que você produza uma plantação para comercializar. Mas se você é usuário e quer plantar sua plantinha lá e regar tudo de coletar e fumar, ela permite. Alguns países permitem isso, né? Para a plantação própria. Alguns permitem a produção. Aqui no Brasil não se permite nenhum dos dois. Agora, para a gente poder liberar você, que eu sei que você tem um compromisso, e já agradecendo a sua participação no Câmara em Pauta, eu queria que você esclarecesse para a gente como é que é o processamento da planta, desde quando é colhida, qual é o tratamento que ela tem para se transformar em alguns desses medicamentos, só para que a gente possa entender mais tecnicamente, por favor. Hoje em dia a gente tem duas maneiras de obter esses princípios ativos. Um é através de um negócio chamado modificação molecular, que você extrai esse princípio ativo. Então, você extrai através de processos químicos, utiliza solventes, enfim, né, extrai, e você pega esse princípio ativo após a extração e a purificação dele e consegue, através de reações químicas, ligar agrupamentos e modificar essa molécula. É por isso que, por exemplo, se você pegar o THC, a estrutura química dele é parecida, mas não idêntica, por exemplo, ao canabidiol, né? Ou o marinol, por exemplo, que é um outro canabinoide sintético, tá? Ou o próprio ribonabanto, que ele é um bloqueador de receptores endocannabinoides. Eu não sei se você lembra da época da pílula anti-barriga que saiu na Veja,
né? A pílula antibarriga é um bloqueador do sistema endocannabinoide. Então, olha só que interessante, a indústria farmacêutica percebeu um efeito colateral. Falou, olha, o indivíduo que fuma maconha, ele come muito, e come muito doce, que é a tal da larica. Isso é por causa da maconha. Bom, se a gente bloquear esse sistema, lá no sistema nervoso central, significa que eu consigo fazer com que isso vire um anorexígeno ao invés de um orexígeno. E aí, estudando, eles alteraram a molécula da maconha, né, modificaram a molécula da maconha e virou um anorexígeno. Virou um medicamento, que hoje ele é proscrito, né? Ele acabou caindo em proscrição. Quer dizer, para tirar o apetite, né? Em vez de dar o apetite, é para tirar o apetite. Exatamente, que é o que a indústria farmacêutica basicamente faz, né? Observa e, baseado nessa observação, modifica para adequar, por exemplo, a um tratamento farmacológico, tá? Então, hoje, em alguns países, o ribonabanto, né? Ele é liberalizado. Aqui no Brasil também é proibido por ser também um derivado. Ele chegou a ser liberalizado uma época, depois foi proscrito, né? Então, assim... Como que a gente faz? Extrai, modifica essa molécula, né, baseado em inúmeras regras, que não dá nem para comentar aqui, porque é algo extremamente técnico mesmo, é uma química bastante profunda. Mas só para entender um pouco, aí até uma questão pessoal, a pessoa planta, colhe a planta, e aí faz o quê? Amassa a planta, moe a planta, porque como é que extrai isso, ela é triturada normalmente e é colocado um solvente. Normalmente é utilizado éter, clorofórmio, um solvente que seja immiscível, e aí por agitação e por conta das características químicas dessa estrutura, ela migra para o solvente. A molécula sai da planta e migra para o solvente. Aí eu separo tudo aquilo que não é planta, por exemplo, para o solvente immiscível. Eu seco esse solvente e aí eu fico com o princípio ativo. Só com um princípio ativo? Não, eu tenho um princípio ativo mais um monte de porcaria ali. E aí eu preciso de um processo de purificação. Então eu preciso purificar ele e aí transformar, processar ele. Ou sintetizar. Né? Sintetizar também é possível. Eu parto de moléculas diferentes, como se fosse um quebra-cabeça de fato, e vou ligando grupamentos químicos até chegar à estrutura química que eu quero. Aí eu sintetizo, por exemplo, em um laboratório, né? E purifico também esse produto de síntese e utilizo ele acabado. Então são essas duas vias que a gente tem. Extração, que a gente chama de extração de fontes naturais. Né? A cannabis, ela é uma fonte natural, é uma planta, né? Vem da natureza. Ou, por exemplo, a era das sínteses, né? Sínteses químicas. Que eu vou para o laboratório sintético. E o uso ainda desses medicamentos pode causar a depressão? Vir a causar depressão? Ou, de repente, trazer algum problema para quem tem doença psiquiátrica? Sim. Depressão, quando um dos motivos do ribonabanto sair do mercado é exatamente isso. Ele mexia com o centro de saciedade, de fome, mas ele também acabava gerando uma depressão rebote, né? Então, ele bloqueava algumas outras áreas cerebrais que a gente não queria que bloqueasse. Mas pesquisa assim, a gente começa, vai refinando. Tem que testar, né? Tem que testar, exatamente. Não né? A partir do momento que você tem que o fármaco é seguro e efetivo, você pode lançar no mercado para verificar como ele se comporta, né? Se ele não se comportar bem, você tira ele no mercado, que é o que aconteceu. E quanto a piorar efeitos ou doenças psiquiátricas, sim. Ao longo prazo, a gente tem alguns relatos de caso que usuários crônicos de maconha desencadeiam, por exemplo, quadros de esquizofrenia paranoide, tá? Então, pode desencadear um quadro esquizofrênico, sim. Todo mundo vai desencadear esse quadro? Não, né? Mas é o que eu comentei, tem variação intraindividual. Existem pesquisas que mostram que existe uma alta incidência de, tá? Mas todos vão desencadear a esquizofrenia paranoide? Se eu falasse que sim, eu estaria mentindo. A própria pesquisa mostra que não são todos. Da mesma maneira, por exemplo, quando a gente vê crack e cocaína, existe uma super pequena quantidade de pessoas que não desencadeiam vício. Vai saber o porquê. Eu não sei, nem eu, nem os pesquisadores. Mas existe um comportamento de não desencadear o vício, né? O mecanismo de vício. Porque isso acontece, a gente ainda está pesquisando, né? Por isso que eu acabo entrando dentro dessa área de pesquisa. A gente ainda pesquisa por que isso acontece com essas pequenas parcelas de pessoas. Mas que fique claro que é a menor parte das pessoas. Não é que o indivíduo vai sair utilizando droga e, de repente, ele vai dar sorte de ser refratário. É a mesma coisa que você ganhar numa loteria, né? Então, não é bem assim que funciona a coisa. Quer complementar, vereador? Não, talvez 0,1%. É bem né? baixo. Eu não sei baixo, exatamente o número, então, mas para você ver como realmente é prejudicial isso. André, eu quero agradecer a sua participação aqui no Câmara em Pauta. A gente precisa liberar você, a gente vai terminar depois aqui o programa só com o vereador. Mas antes, fica aqui como a questão polêmica e o debate é sobre a legalização ou não, aí talvez do princípio ativo ou da planta. Você é a favor ou contra? E tem alguma circunstância específica que você seja a favor ou contra? Olha, para uso medicinal, eu acho que tem um uso interessante, né? Eu não vou dar minha opinião a respeito de uso recreacional, porque eu sou pesquisador e eu sou farmacêutico. Então, assim, eu não vou me ater sim ou não, enfim, mesmo porque seria uma especulação. Não sou antropólogo, eu não sou sociólogo, então não tenho base para falar a respeito disso, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que
que é dessa área antropológica, sociológica, ele se manifestou, por exemplo, a favor. Né? Existem inúmeros indivíduos dentro dessa área que se manifestam a favor e inúmeros que se manifestam contra. Eu não vou me manifestar, eu não vou dar minha opinião a respeito desse assunto, porque é o que eu comentei. Eu precisaria estudar a respeito disso para eu realmente ter uma opinião formada a respeito desse assunto. Para uso medicinal, sim, eu sou a favor. Eu acho que, como farmacêutico, é uma ferramenta bastante interessante, principalmente para o tratamento de algumas patologias que, hoje em dia, vem evoluindo com a descoberta de pesquisas. Então, que nessa menina não tinha outra opção. A opção que ela tinha era essa. Né? Então, eu vou tolher ela dessa opção e deixar ela ficar com, sei lá, 86 convulsões durante um dia, né? Não é justo. E ela não ia sobreviver ao longo do prazo. Né? Ao longo do prazo, ela ia falecer, ela ia entrar em óbito. Então, para casos específicos de tratamento com uso farmacológico e controle para que a molécula não, né, para que o fármaco e a droga não seja utilizado de uma maneira errada, né, de uma maneira a qual não vai trazer nenhum benefício ao indivíduo, né? Então, nesse caso, eu sou a favor. Com controle especial, com regulamentação, eu sou a favor. Isso pensando do ponto de vista aí medicamentoso. Tá? Do outro ponto de vista, eu não vou dar nenhuma opinião. Ok, não, tranquilo. Obrigado, André, por ter vindo ao Câmara em Pauta, viu? Tá ok, obrigado. A gente agradece o convite e o vereador continua com a gente no próximo bloco. A gente faz uma pausa, então, e daqui a pouquinho o Câmara em Pauta volta para ouvir um pouco mais aqui do vereador Gilvan Passos sobre a legalização ou não da cannabis sativa, a maconha, aqui no Brasil. A gente volta já. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira, às 1:45, você assiste ao Ponto de Vista, um programa que traz a história e a opinião das personalidades da cidade de Guarulhos. Não esqueça, a gente se encontra toda quarta-feira, às 1:45, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre legalização da maconha no Brasil, Guarulhos, debate que vem ganhando o país. E você aí em casa, é a favor ou contra? Nós já ouvimos aqui a opinião de André Rinaldi, que é farmacêutico, professor da Universidade de Guarulhos, e explicou aqui os efeitos negativos e positivos do uso da cannabis sativa, como planta ou como remédio. E aqui com a gente também o nosso vereador Gilvan Passos, do PSDB, que já se posicionou contra o uso total, mas a favor do uso medicinal. Vereador Gilvan, existem outras drogas que também causam dependência, causam estragos, como o álcool, que é legalizado aqui, né? O que o senhor pensa a esse respeito? Álcool, cigarro, enfim? O nome já diz tudo, é uma droga. O que o álcool colabora? O que o cigarro colabora? Também com nada. Eu também sou contra. Porém, o livre-arbítrio, a liberdade que a pessoa tem de fazer o que ela quer com o seu próprio corpo, é isso que deixa a pessoa usar ou não usar. Você vê que a propaganda do cigarro, você vê lá as causas que aquilo traz, o prejuízo que aquilo traz. Mas a pessoa ela tem a liberdade de dizer, eu quero fumar, o dinheiro é meu, eu quero comprar, não tem problema se eu vou ficar doente, não... E aí? É como a bebida.
Me dá pontos positivos. O que o álcool ele traz de benefício para a pessoa? O que traz? Nada. A pessoa, ela sempre diz assim, não, eu bebo socialmente. E ela começa bebendo realmente socialmente. Ela toma um copo de cerveja, depois ela passa a tomar 3, depois ela passa a tomar 2 garrafas, depois ela passa a tomar meia dúzia, depois vai para 1 dúzia e ela vai acabando com ela mesma. Então, só que ela tem a liberdade de fazer isso. E eu tenho que respeitar o meu próximo. Para mim, isso é negativo. Eu não uso, nunca usei. Já tive... Mas você acha que deveria ser proibido também, tal e qual hoje é a maconha? Eu acho. Mas aí, se nós formos falar sobre isso, o poder econômico, o dinheiro fala mais alto. Quanto que as empresas aí da bebida, quanto que elas não recolhem de impostos, quantas campanhas elas não patrocinam, o que está por trás disso, como é o cigarro. Então hoje, quantas pessoas têm coragem de pôr o dedo na ferida e dizer, ó, você que está aí na sua casa, você que bebe, você que fuma, você sabe que o maior prejudicado é você e a família. Porque além da pessoa acabar com a sua própria vida, quem tem um parente que ele é dependente do que for, da bebida, da droga, aí, da maconha, da cocaína, do crack, você vê que essa família não vive mais. Você vê filhos, por exemplo, que o pai é alcoólatra. A pessoa se sente rejeitada pela sociedade, ela se sente inferior a todos, ela é espancada, ela vê o pai espancando a mãe, já é um filho, uma filha que cresce psicologicamente abalado, não é? Destrói o casamento, destrói famílias. Qual o benefício que traz? Se as pessoas conseguirem me provar qual é o benefício que isso traz, não é? Quantas pessoas saem da noite da sua casa, já foram visitar algum alcoólatra? Quando você fez a pergunta para o André, eu me lembro que nós temos ainda um vizinho que ele começou a fumar maconha com 12 anos. Com 25, com 26, ele começou a ter crise. E nas crises que ele tinha, o que ele fazia? Primeiro ele quebrou todo o quarto dele, ele ficou somente com um colchão e ele acendia 4 velas, uma em cada canto do colchão. E aí ele começava a dizer que todo mundo estava o perseguindo. Olha, tá vendo aquela pessoa, ela quer me matar. Naquela época, você ainda tinha aquelas ambulâncias tipo viatura. E ninguém conseguia colocar ele dentro da viatura para ir. E numa crise dele, ele se lembrou que quando nós éramos menores, nós brincávamos de polícia e ladrão. Olha que coisa. E ele disse assim, se lembra que você era a polícia, eu era o ladrão, você me prendia, eu só aceito ir para o hospital se você for comigo na ambulância. E naquela época, né, era aquela ambulância mesmo que você entrava, parecia uma viatura. Quando você entrava ali, que fechava a porta, ela só ia abrir novamente quando você chegasse no hospital, ali no Cavadas, onde fazia esse tratamento. E eu tive que entrar com ele, correndo risco, porque ele ficava agressivo. Então ele tirava a roupa, ele ficava andando na rua pelado, ele agredia as pessoas. E eu tive que ir com ele ali, porque ou a gente conseguia levar ele para lá, ou as coisas ficavam pior. Ele já tinha agredido 3 pessoas da família. Quando chegou lá no hospital, o médico perguntou para ele assim, Leandro, o que está acontecendo? O que o senhor está fazendo aqui? Ele olhou bem dentro dos olhos do médico e disse, eu faço a mesma pergunta para o senhor, eu gostaria de saber o que eu estou fazendo aqui, porque eu também não sei o que eu estou fazendo aqui. Eles me trouxeram para cá e eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ele tomou medicamento, ele tomou uma injeção, ele ficou 3 noites sem dormir, 3 dias e noites sem dormir, mesmo com o efeito do remédio. E depois, psicologicamente, foi explicado para nós os efeitos que a droga ela vai desencadeando na pessoa. Então, eu sou contra qualquer liberação de qualquer tipo de droga, inclusive a bebida. Mas o senhor tocou aí num assunto que disse que, e concordo com o senhor, inclusive, que disse que a bebida ela não é proibida, nem o cigarro, por questões mercadológicas, financeiras e poderio de poder mesmo, dinheiro, né? Poderio de poder é ótimo, mas de poder e dinheiro. Mas acontece que a droga, a gente sabe muito bem, não sei se somente a maconha, mas movimenta muitos milhões de reais ilícitos que não recolhem impostos. A descriminalização talvez não seria benéfica
justamente por isso, para você legalizar a venda, recolher impostos também para o governo? Olha só, hoje ela não sendo liberada, olha o prejuízo que ela traz para a sociedade. Você imagina, porque se em qualquer lugar você pudesse usar de boa, a violência, ela aumentaria muito mais. Aí você vai me perguntar, mas vereador, a bebida está aí também. Aí nós vamos para os estudos. A maioria dos acidentes que acontecem, a pessoa estava o quê? Por efeito de uma droga. A bebida. Vamos falar da bebida, vamos parar aqui na bebida. Hoje, o governo está fazendo campanhas, tem feito aí, tentado prevenir, coibir isso, não é? Por quê? Quantas vidas estão sendo ceifadas exatamente por a pessoa ter a liberdade dela usar aquela bebida, dela beber. Aí, se nós queremos combater estas que já estão aí, o cigarro e a bebida, nós vamos então liberar as outras, o que vai virar este país? Isso é feito estudos. A maioria das pessoas, antes de cometer um crime, ela usa um tipo de droga. Porque ela se sente mais corajosa. Ela, naquele momento, ela se sente mais dona de si, ela se sente mais poderosa. Então, antes dela entrar na casa de uma pessoa, antes dela estuprar uma menina, antes dela dar um tiro na cabeça da pessoa, por um celular, por um par de tênis ou por qualquer coisa, antes ela vai usar droga. Por quê? Porque ali ela se sente mais homem, ela se sente mais corajosa, mais dona de si. Então você imagine, e isso porque, como você falou, gera dinheiro aí, a gente vê o tráfico mesmo financiando campanhas, tendo seus representantes. Até eu quero fazer um apelo aqui. Nós vamos ter eleição em outubro. E há várias pessoas, vários parlamentares que vão ser eleitos aí para representar, às vezes até facções criminosas. Pessoas que elas vão para lá já com a intenção de defender lá no Congresso Nacional o crime organizado, liberar a droga. Porque quando a gente fala liberar a droga, às vezes a pessoa que está do outro lado, ele diz assim, vereador, você já está velho, que é isso, eu uso, eu fico de boa, eu fico legal, que nada, você dá um pega ali, tudo tal. Também já passei por essa fase. E se isso fosse bom, eu tinha ficado lá atrás. Mas não é isso. Quando a gente fala isso, nós estamos preocupados com você mesmo, que acha que você pode parar quando você quiser. Você viu o que o André falou aqui, aí eu vou falar cientificamente. É 0,01% de pessoa que consegue usar e ela não fica viciada. Porque todo mundo que começa, e aí a droga, tudo. Aquilo que te domina, ele é prejudicial. O que te domina, ele é prejudicial. Então, quando você fala isso, em hipótese alguma você está dizendo que, puxa vida, que eu sou careta, é que não. Não, é que você vê qual é o benefício que isso traz para uma pessoa. Qual é o benefício? A pessoa, às vezes, ela perde o seu emprego, ela perde família, ela perde a sua identidade, ela perde tudo por causa dessa droga. Eu sempre digo para a pessoa, se você conseguir me convencer, se você falar para mim que nós vamos ficar 2 dias lá na Cracolândia, conversando com as pessoas e perguntando para aquelas pessoas. Eu digo por experiência própria, de ir lá. Eu não venho aqui falar sentado atrás de uma mesa. Eu faço um trabalho voluntário em 3 casas de recuperação. Eu visito lá a Cracolândia. Eu converso com as pessoas. E você sempre conversa com uma pessoa e você diz assim, qual foi a sua primeira vez? Por que você começou a usar? Na escola. A gente estava lá de boa, de repente um chegou, o outro chegou, eu queria me aparecer para aquela mina que eu estava afim, e ali eu dei um pega, ali naquele momento foi legal, fiquei meio assim, fui embora, depois de 2 dias eu usei de novo, depois de 3 dias eu usei de novo, aí eu já queria usar, e hoje eu estou aqui. Então isso, ele é realmente prejudicial à saúde. Nós não estamos aqui falando, e às vezes a pessoa do outro lado, ela não entende, ela diz assim, esse vereador aí já passou por isso, o cara já está velho, já está na hora de se aposentar. Não, é que eu quero você, jovem, eu quero ver você crescer, você ter família, você fazer a diferença nesta nação a qual nós estamos
tão necessitados de novas lideranças, de pessoas com ideias novas. Mas, infelizmente, esta droga que você acha, que o nome já diz tudo, essa droga que você usa, que hoje você acha que fica legal, e mais, Leandro, muitos usam para esquecer que o pai é violento, esquecer que está desempregado, esquecer que não tem dinheiro para fazer nada. Às vezes a pessoa ela tem algo nela mal resolvido e que para ela se sente inferior, ela se sente feia, gorda, baixa, alta, e para ela se esquecer de tudo isso, ela se esconde atrás da droga. Volto a dizer, isso é prejudicial. E quando eu digo isso, é porque eu quero o seu bem. Mas, por exemplo, ó, vereador, ainda fazendo um pouquinho de advogado do diabo, porque é minha função aqui, né, puxar a sua opinião. O senhor está jovem, ainda não está velho não, viu, Obrigado, vereador? você é muito bom, você é bondoso, obrigado, obrigado. O senhor ainda está jovem. Ó, mas, por exemplo, vou te dar um dado aqui. No Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, agora em 2013, foram capturados aproximadamente 60 toneladas de maconha, 60 toneladas, e somente 500 quilos de cocaína. Então, quer dizer, é uma desproporção muito grande. Tem muito mais maconha do que cocaína. O senhor não acha que legalizando a droga de modo geral, legalizando de modo geral, não diminuiria um pouco a fonte de renda do crime organizado? Porque aí, não sendo mais proibida, você pode, de repente, comprar no bar da esquina. Aí você não vai ter que ir numa boca, você não vai dar o dinheiro para o traficante. Você não acha isso também? Não, você vai continuar dando, sim, o dinheiro para o traficante, mesmo sendo legalizado. Aí o que vai mudar, o nome vai mudar. Agora ele é empresário. Eu sou empresário da Coca agora. Vai mudar apenas o nome. É um dado preocupante, e aqui eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, que eu posso ser processado. Então, eu vou ter que pensar 10 segundos o que eu vou falar. Leandro, quando alguém diz que prendeu, que fizeram uma apreensão de 500 toneladas disso ou daquilo, triplica isso. Triplica isso, que não foi somente isso, tá? Infelizmente, a corrupção... Existem os bons políticos e aqueles que não valem nada. Existe o bom motorista de ônibus e tem aquele também que não vale nada. Tem aquele médico que é bom e tem aquele que não vale nada. E tem o policial que é bom e tem aquele também que não vale nada. Então, a pessoa ela pega aquilo e até chegar no seu destino onde tinha que chegar, você pode ter certeza. Quando eu vejo, foi apreendido não sei quanto, eu fico pensando, eu falo, meu Deus, imagine realmente quanto não foi. A não ser quando é preso um caminhão, né, numa rodovia, que ali é aquilo ali mesmo, então legal. Fora isso, quando são feitas operações exatamente para isso, você vai ver. E se legalizar, olha qual é a diferença, porque é algo que vicia. Este que é o problema. O problema de legalizar ou não é que aquilo vai te viciar e vai acabar com você. Eu faço, você não precisa ir na Cracolândia não. Deixa eu te falar, vamos aqui em Guarulhos, vamos ali, na antiga Parmalat, ali, no final da Padre João Álvares. Você indo ali no final, na divisa ali de Guarulhos com São Paulo, passa lá a partir das 17 horas. Para ali um pouco, cuidado onde você vai parar, porque senão, se você vai sair depenado de lá. Para e fica olhando aquelas pessoas que já não têm mais casa, que já não voltam mais para sua casa, que não sabe mais o que é tomar um banho, não sabe o que é mais ter uma roupa limpa, não sabe mais o que é ter um alimento. Aonde elas constroem suas barraquinhas ali, e ali elas ficam vegetando. Então elas andam para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Ali elas têm que praticar o roubo, pequenos furtos, e ali as mulheres, elas são as meninas, 11, 12, 13, 14, 15 anos, elas já começam a vender o seu corpo, elas são exploradas sexualmente, e ali não é só para elas continuarem naquele convívio, elas têm que dividir o dinheiro do programa. Pois bem, começa-se a oferecer o seu corpo por R$5, 3, 2, 50 centavos. Quanto você tem aí? E aquilo que ela ganhar, naquele momento, ela vai lá para comprar droga e ela vai ter que dividir com aqueles outros usuários que ali estão. Então é algo que vai te viciar, e isso porque, né, a gente diz que é proibido. Agora você imagine você entrando na padaria, na farmácia, no açougue, me vê isso aí, me vê 3 pinos, me vê, como é que seria? Você imagine uma sessão da Câmara aqui,
a pessoa porque quando ela está viciada, ela não responde pelos seus atos, ela fica fora de si. Psicologicamente, ela fica fora de si. Imagine o cara entrar aqui drogado, está aqui a TV Câmara trabalhando, está aqui os vereadores trabalhando, está aqui as pessoas trabalhando. Você pode não gostar da política, você pode não gostar do político, é um direito que você tem. Mas imagine a pessoa entrar aqui armado e pode acontecer isso a qualquer momento. Ô, vereador, mas não pode acontecer mesmo sendo proibido? Eu estou dizendo que pode, mas a probabilidade ela é maior. Se todos aí tivessem liberado aí, a pessoa entrar aqui, dar um tiro na nossa cabeça, ir embora de boa, ser presa e daqui um mês estaria na rua, porque o médico ia dizer, não, ela estava fora de si. A droga fez que ela não responde por si. Então, eu me preocupo muito com isso. Se você liberar, você imagine você usar droga como você toma um Guaraná, uma Coca-Cola, ou como você chega na lanchonete e pede um misto quente. Volto a dizer, se as pessoas conseguirem me provar que isso faz bem, eu vou ser favorável. Mas até hoje, ninguém conseguiu me provar que isso é bom para a saúde, para a sociedade, para a família. Ok, para a gente finalizar então, vereador, eu queria que o senhor dissesse se o senhor acha possível de trazer esse tema aqui para plenário, não exatamente para sessões, mas fazer uma audiência pública, ou se o senhor acha muito difícil desse tema ainda ser debatido em plenário. Eu acho assim, seria positivo você discutir isso, principalmente com a sociedade. Mas existe uma hipocrisia muito grande das pessoas que eles tentam explorar este tema politicamente. Eu acho que nós não devemos explorar isso politicamente, e sim um caso de necessidade, um caso de saúde, um caso que eu acho que tanto aqueles que são favoráveis como aqueles que são contrários, realmente amadurecer mais esta ideia. Não é a pessoa vindo aqui, e se aqui a galeria estiver lotada de pessoas que são favoráveis, eu venho e faço discursos lindos, maravilhosos, que eu também sou. Se tiver a galeria estiver cheia aqui de pessoas contrárias, aí eu faço um discurso que eu também sou contrário. Então isso eu acho que é prejudicial. Porém, eu acho que a democracia é isso, é realmente nós enfrentarmos isso, é nós debatermos isso, mas eu acho que a sociedade, nós deveríamos fazer mais debates sobre isso, mas principalmente na Câmara dos Deputados, onde é realmente as pessoas que têm o poder, é ali aonde vota, se sim ou se não. Mas aqui, eu acho que as câmaras das cidades, elas deveriam preparar este debate sim, para que até a pessoa, quando ela for dar o seu voto, ela pensar bem em quem ela está votando e por que ela está votando. Tá certo. Vereador, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta mais uma vez. Prazer recebê-lo, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, que a gente sempre aprende mais. Parabenizar aí o trabalho da TV Câmara, que tem contribuído e muito com esta cidade, e nós estamos sempre à disposição. Ok, obrigado, portanto, ao vereador Gilvan Passos, também ao André Rinaldi, que esteve aqui falando da parte científica, né, do uso da cannabis sativa. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Quero lembrar você que toda sexta-feira, 15:45, tem uma edição inédita do Câmara em Pauta aqui na NET TV por assinatura, com transmissão simultânea também pelo site da Câmara de Guarulhos. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência, e a gente se vê aqui numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.